três governadores reforçaram o pacto da direita para 2026, de cada um lançar por um partido o seu próprio candidato à presidência da República e depois eles se unirem no segundo turno com quem conseguir chegar lá. E é justamente para falar sobre essas movimentações recentes aqui no Brasil, essas movimentações políticas, que nós conversamos agora com o cientista político Paulo Nicole Ramires. Paulo, boa tarde. Bem-vindo aqui a essa edição do Fast News. Boa tarde, eu agradeço o convite, sempre uma honra poder participar. Para nós também, obrigada. Paulo, eu queria começar repercutindo justamente a aparição, mais uma vez conjunta, de governadores aí alinhados à direita. Isso vem se repetindo nas últimas semanas, principalmente desde a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eles falam muito nesse pacto, então, para o segundo turno. Será que a gente pode dizer que, agora com o julgamento marcado, estamos nos aproximando de uma definição maior das eleições por parte da direita? Exatamente, Existem vários pretensos candidatos, que têm o objetivo de resgatar o espólio político, ou seja, a grande quantidade de votos que Bolsonaro teve na última eleição, cerca de 59 milhões. Agora, me parece que do ponto de vista do marketing político e das estratégias de campanha, não é muito saudável para o espectro de direita fragmentar com grandes quantidades de candidatos no primeiro turno. Isso talvez não seja muito positivo, porque esses políticos, evidentemente, vão buscar chegar ao segundo turno e vão concorrer entre si, o que pode favorecer o atual presidente, o presidente Lula, À medida que esses políticos, ao tentarem chegar no segundo turno, deverão fazer críticas recíprocas e até mesmo a opinião pública, ou parte considerável dela, muito motivada pela questão da possível prisão de Bolsonaro, pode ser que se afaste, inclusive, de políticos bolsonaristas, mesmo porque o presidente Lula vai usar a virtual prisão de Lula como um instrumento de campanha. Então, uma das discussões que nós temos da ciência política é que seria mais interessante, que já houvesse um consenso, com um ou dois nomes, pelo menos, da direita, um candidato à presidência, outra vice, para que a campanha do espectro da direita possa ser mais competitiva, Então, isso aconteceu, por exemplo, em 2018, com a própria esquerda, quando o Lula estava preso. Havia pelo menos três nomes consideráveis da esquerda, que era o Ciro Gomes, o próprio Haddad e o Boulos, eles fizeram críticas um contra o outro. Isso prejudicou bastante a campanha eleitoral da esquerda e deu a vitória com uma certa tranquilidade do ex-presidente Bolsonaro, Então esse debate ele existe, até que ponto é saudável para a direita vários candidatos, E são vários nomes, Temos o Tarcísio, o próprio Ratinho, o Eduardo Leite, o Zema, o Caiado, entre outros, Então, isso cria, de alguma forma, uma divisão maior dos eleitores conservadores e de direita. Dentre esses que o senhor citou, Paulo, o único que não falou efetivamente ainda que quer se candidatar à presidência da República é o governador Tarcísio de Freitas, que, por outro lado, tem sido o principal cotado por esse espectro político. Mas ele começou a criticar mais o presidente Lula nesse momento. O senhor vê ainda uma indefinição por muito tempo? Qual que é a situação para o governador atualmente? O Tarcísio, ele balança bastante em relação a um discurso mais severo contra a eventual punição a Bolsonaro, como também tenta agradar um eleitorado mais moderado. E, ao mesmo tempo, que a gente tem visto é que filhos de Bolsonaro têm criticado, vazaram alguns áudios, até mesmo Carlos Bolsonaro, que não é investigado, chegou na semana passada a dizer que os supostos apoiadores de Bolsonaro seriam ratos também. Então isso, de fato, vai gerando, digamos assim, incômodos, na campanha, principalmente do Tarcísio. E a questão do tarifaço pesa também, porque São Paulo é o estado que mais exporta para os Estados Unidos, E à medida que Tarcísio apoia Bolsonaro, isso cria um distanciamento de um setor que sempre foi muito fiel ao bolsonarismo, que é o agronegócio, o interior de São Paulo, principalmente, que deu a vitória ao Tarcísio. E claro que nessas horas o que pesa mais é uma visão mais pragmática, ou seja, fazer dinheiro, vender para os Estados Unidos,
independentemente da posição ideológica. Então, o Tarcísio, ele tem tido idas e vindas em relação à posição que os Estados Unidos têm mantido diante dos tarifaços aqui contra o Brasil, né? No primeiro momento, ele apoia o tarifaço, deu algumas entrevistas, inclusive culpabilizando o STF e o presidente Lula. Na sequência, recua, dizendo que era o momento de negociar com todas as forças que o Brasil tem, se aproximando um pouco mais da visão crítica aos Estados Unidos. Depois recua de novo, né, fazendo uma ou outra crítica ao processo contra o Bolsonaro, enfim. Então, mas isso pode ter um peso na campanha eleitoral, né? Seja para presidente como também governador. Mas hoje o que a gente pode ver, inclusive observando as pesquisas, é que o Tarcísio tem muito mais chance de ser reeleito candidato governador de São Paulo do que necessariamente presidente. Isso tem um peso, né? Será que não seria mais interessante ele ganhar mais experiência, ganhar mais notoriedade sendo candidato aqui a São Paulo e depois buscar um salto maior à presidência, mesmo porque Lula não concorrerá em 2030, seja pela idade, seja por impossibilidades constitucionais, né, que não permitirão um quinto mandato. Então, o Tarcísio, acredito eu, vive esse dilema, né? Qual caminho seguir? E só as pesquisas eleitorais e o decorrer, né, do julgamento de Bolsonaro, e principalmente onde vai parar esse tarifaço, é que poderão dar a resposta ao Tarcísio, se ele concorrerá a governador ou a presidente. Paulo, e para a esquerda, né? A gente estava falando até agora da direita, mas o senhor comentou que Lula tem alguns discursos favoráveis nesse momento ali para ele, como o tarifaço e a possível ali condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas apesar dele ter um nome ali para a presidência da República, o Partido dos Trabalhadores sofre com nomes em outros lugares do país, como por exemplo aqui em São Paulo, né? A gente viu uma reportagem há pouco que eles pretendem lançar Fernando Haddad, que diz que não quer, mas também já perdeu eleições recentes aqui. Como que a gente pode fazer um panorama da situação da esquerda para 2026? O PT ele vive uma situação muito curiosa, né? Embora tenha o nome de Lula forte enquanto candidato à presidência e o PT muito mais forte no nível nacional do que necessariamente estadual, né? São Paulo não é um território fértil, o estado e a cidade, né, para candidaturas do PT. Na última eleição à prefeitura, o PT abriu mão pela primeira vez de lançar candidato e apoiou Boulos, e essa deve ser a tendência, né? Ou seja, o PT aumentar a quantidade de aliados, sobretudo vindos do Centrão, para a candidatura à presidência do Lula, e em contrapartida oferecer apoio do próprio PT para candidaturas desses partidos de centro, né? É difícil o PT sair desse dilema, né? Mesmo porque o PT sofre com a renovação de lideranças, né? Vale dizer que o nome de Lula é muito superior ao próprio nome do PT. Existirá essa dependência mesmo quando o Lula não possa ser mais candidato, e por enquanto o PT não preparou nenhum nome, nenhuma figura carismática capaz, né, de ser um nome forte, né, para 2030, por exemplo, né? Aliás, esse é o grande dilema que vive Edinho Silva, novo presidente do PT. Eu mesmo aí na Jovem Pan, no início do ano, tive a oportunidade de entrevistá-lo num programa de vocês, e ele revelava exatamente isso, né? O PT precisa se reestruturar, precisa de novos nomes e precisa também mudar o tipo de linguagem junto à população, né? Usar mais as redes virtuais, onde a direita, claro, obteve muito mais sucesso e eficiência, né, no tipo de discurso e na sensibilização que gera a população, né? Então, o PT vive esse dilema, né? O Haddad, embora seja visto como competente por muitos segmentos da esquerda, não tem a mesma capacidade do Lula de se comunicar, né, de atrair atenção e sensibilizar a população diante das pautas sociais. E essa dificuldade é central no PT como um todo, né? Em todos os estados, municípios também. Certamente o PT viverá ainda algumas boas décadas em função da imagem do Lula, ainda que ele já não esteja mais presente com tanta força na política. Para a gente fechar a nossa entrevista, Paulo, a gente fala muito, né, de um candidato fora da polarização. Isso entrou muito em debate nas últimas eleições. Agora a gente tem esse debate acontecendo mais uma vez. É possível, há espaço para um terceiro candidato, uma terceira via, como a gente costuma dizer, ainda surgir? Ou o debate do ano que vem já está posto?
Bom, as últimas 3 eleições, pelo menos desde 2014, falava-se muito da terceira via. E nas 3 últimas eleições, curiosamente, foram candidaturas fracassadas. Esse discurso não funciona dentro de uma sociedade extremamente polarizada, né, entre petistas e hoje bolsonaristas, e esse discurso não cola mais, né? Mesmo porque a última eleição presidencial mostrou claramente, desde o primeiro turno, que a sociedade brasileira estava profundamente dividida entre PT e Bolsonaro. Então, não é um bom negócio, neste momento, pelo menos na eleição do próximo ano, a busca dessa terceira via, né? Por isso que os políticos hoje buscam alianças ou com o PT, né, aproximarem-se do Lula principalmente, ou então de Bolsonaro. Por isso que nós, no início dessa entrevista, estávamos discutindo pelo menos 4, 5 nomes fortes, né, como pretensos candidatos à presidência, para capturar esse espólio de Jair Bolsonaro, que foi gigantesco, foram 59 milhões de votos. Então essa dinâmica, ela deve revelar para a gente que, no final das contas, o que resta a qualquer político é se aliar a um dos 2 eixos, ou Lula ou Bolsonaro, ainda que Bolsonaro esteja inelegível. E a terceira via mostra-se inviável porque, à medida que um político não se diz nem de esquerda nem de direita, no final das contas não acaba parando em lugar nenhum. A gente teve isso, inclusive, aqui na Prefeitura de São Paulo, na última eleição, com o nome de Tabata, né? Então, esse ficar em cima do muro não tem agradado muito o eleitor. É preciso ter posições políticas mais firmes e que revelem um certo carisma e segurança, né, para o eleitor de qual caminho o país irá seguir, né? Rumo à direita, rumo à esquerda, mas o mais importante, claro, é sempre a gente respeitar as instituições democráticas e os processos eleitorais, evidentemente. Perfeito, e um recado importante também para a eleição do ano que vem. Muito obrigada, viu? Nós conversamos com o cientista político Paulo Nicole Ramires nessa edição do Fast News. Muito obrigado, até a próxima.